Antes de nós falarmos sobre as máquinas, sobre a mecanização aplicada ao cultivo ou à colheita da cana-de-açúcar, nós vamos falar sobre um panorama geral sobre essa cultura que é muito importante para o Brasil. Historicamente é muito importante para o Brasil, foi trazida pelos portugueses aqui que estavam colonizando desde o século XVI, desde o início do século XVI, e talvez tenha sido juntamente com o algodão as duas primeiras grandes culturas que foram inseridas aqui no nosso país. Então é cultivada historicamente desde o século XVI. E hoje, no Brasil, ocupa aproximadamente uma área de 10 milhões de hectares que são cultivados, então, com cana-de-açúcar. E esse cultivo acontece principalmente sobre os biomas da Mata Atlântica, da região da Mata Atlântica, e também sobre o bioma do Cerrado. E nós podemos observar que a cultura ela é principalmente concentrada nessa região centro-sul do país e também na costa da região nordeste. E nós aqui ainda podemos melhor observar que principalmente ela é concentrada aqui na região nordeste, nos estados do Sergipe, no estado de Alagoas, estado de Pernambuco e também da Paraíba. Enquanto que aqui na região centro-sul, os principais estados que produzem a cana-de-açúcar é principalmente o estado de São Paulo, o estado do Mato Grosso do Sul, o estado do Paraná, estado de Minas Gerais e também no estado de Goiás. E uma coisa muito interessante também sobre a produção da cana-de-açúcar é que o Brasil é o principal produtor global de cana-de-açúcar. O Brasil ele responde aproximadamente com 42% da produção mundial de cana-de-açúcar. E juntamente com o Brasil, outros grandes países que também produzem muita cana-de-açúcar, nós podemos aqui falar sobre a Índia, vamos falar também sobre a China, México, Estados Unidos também tem uma produção significativa de cana-de-açúcar e outros países com produção um pouco menor, mas também significativos. Aqui nós podemos falar e pontuar a Austrália e o México e Paquistão. Mas vamos aqui destacar que a produção brasileira está aí em aproximadamente 758 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. E, vamos enfatizar novamente, isso responde por mais de 40% da produção mundial. Isso são dados de 2019, mas esse panorama geral não se modificou e mostra, é claro, que o Brasil é um importante produtor mundial de cana-de-açúcar. Também vamos aproveitar para falar sobre os dados de produção, área cultivada e produtividade ao longo dos últimos anos. E ao longo dos últimos anos, principalmente pela viabilidade da colheita mecanizada da cana-de-açúcar, vocês podem observar que a área de produção de cana-de-açúcar no Brasil teve um incremento bastante significativo. E esse incremento, pode ser observado que desde os anos 2000, então aí nos últimos 20 anos, nós tínhamos uma área de produção em torno de 5 milhões de hectares de área de produção. Hoje nós temos aí mais de 10 ou quase 10 milhões de hectares de área de produção de cana-de-açúcar. E já a produtividade desde os anos 2000, essa produtividade ela teve um incremento, mas esse incremento ele aconteceu de uma forma não linear, mas observem que ocorreu um incremento e até talvez um decréscimo nessa produtividade devido a algumas características de manejo também relacionadas ao sistema mecanizado, mas isso nós vamos falar num próximo vídeo com mais detalhes. Mas
Vejam que nesta figura nós podemos aí principalmente destacar esse aumento na área, né, de produção da cana-de-açúcar, principalmente impulsionado pela demanda, né, do etanol e do açúcar. E aproveitando também essa outra figura, né, nós podemos observar uma série histórica que ela inicia-se principalmente, né, desde aqui dos anos 60 e mostra a produtividade, né, da cana-de-açúcar, né, ao longo dessas últimas décadas, né, e nós podemos observar que aqui, quando nós olhamos essa série histórica desde os anos 60, nós podemos observar que houve sim um incremento significativo da produtividade da cana-de-açúcar. E esse período ele se coincide principalmente com o estabelecimento do programa do Proálcool, que fomentou a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, isso nos anos 60, nos anos 70, devido àquela crise do petróleo que teve nesses períodos da década de 60 e 70. Volto ainda a destacar as usinas de açúcar e álcool aqui no Brasil, e aqui nós vamos, né, novamente, né, observar uma maior concentração das usinas de açúcar e álcool nessas regiões, na região centro-sul do Brasil e também na região nordeste, e aqui mostrando um destaque para as usinas que estão distribuídas no estado de São Paulo. Essas usinas que estão distribuídas aí no estado de São Paulo, já que São Paulo é o estado, né, que tem maior significância em relação à produção de açúcar e etanol no Brasil. Nós também aí vamos aproveitar para mostrar as usinas e as destilarias. As usinas, elas produzem açúcar e etanol, e as destilarias são dedicadas à produção de etanol, e aqui nós mostramos essa distribuição dessas unidades através do estado do Paraná, e no caso do estado do Paraná, nós podemos observar que a maior concentração dessas unidades ocorre principalmente na região noroeste do estado. Então é sobre essa região noroeste do estado que acontece aonde estão localizadas as principais unidades de produção de açúcar e etanol, no caso do Paraná, que também tem uma produção significativa de açúcar e etanol. Já a produtividade aqui, nós temos uma ilustração que mostra o potencial de produtividade da cana-de-açúcar. Essa produtividade que é medida em toneladas por hectare. E nós vemos aqui um potencial, não é a produtividade média aqui nesse gráfico. Esse gráfico ilustra o potencial de produtividade. E de forma geral, nós podemos observar que nessa região principal produtora, o potencial de produtividade pode alcançar de 125 até 135 toneladas por hectare. Mas nós vimos que a produtividade média no Brasil é um pouco menor. A produtividade média é de apenas 75 até mais ou menos 80 toneladas por hectare, muito abaixo desse potencial de produtividade, porque o potencial é o máximo que se pode alcançar. Mas é claro que então nós observamos que existe uma lacuna tecnológica para que se possa chegar mais próximo aproximar mais essa média em relação a esse potencial máximo da produtividade da cana-de-açúcar.